Boa noite a todos e a paz do Senhor, queridos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade que o pastor João me deu de estarmos compartilhando um pouco da palavra de Deus. E nessa conferência profética que fala sobre fé, desse chamado à fé, eu quero primeiramente pedir desculpa pela minha voz, que eu acabei de sair do Covid, mas eu vou tentar falar da forma mais clara possível. E eu queria muito que você prestasse atenção, que nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor, de modo que a gente saia daqui nesse momento, seja agora ao vivo, seja gravado, seja onde você estiver vendo e quando você estiver vendo, que a sua vida, assim como a minha, seja transformada pela palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de começar orando. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e ora comigo, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso que tem falado aos nossos corações e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nesse momento, Deus, que tu possas, Senhor, falar através da tua palavra, ungindo-me, Senhor, com teu Espírito Santo, de modo, Senhor, que aquilo que eu venho a falar não saia da minha cabeça ou da minha boca, Senhor, como ideias minhas, mas que venham diretamente do teu trono de graça, por meio do teu Espírito Santo, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que pode atrapalhar ou tentar roubar a tua palavra, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, estejamos totalmente conectados a ti, na tua presença, te louvando e te adorando e ouvindo a tua doce voz. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu não sou desses pregadores que conseguem falar sem ter uma colinha. Eu tenho a minha colinha, se você viu eu abaixando olhando, é porque eu estou olhando o meu esboço, tá bom? Então vamos lá. Ficou para mim o desafio desse último tema complicado, depois de uma semana abençoada de todo mundo falando sobre fé, que é falar sobre ressignificado da fé, ou melhor dizendo, ressignificando a fé. Esse é o tema de hoje, ressignificando a fé. E antes da gente entrar no tema e ir diretamente para a meditação, eu quero ler o texto base, que vai ser fundamento de tudo aquilo que a gente vai falar hoje, tá? O texto base se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1. Oséias, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Vou frisar essa parte B do versículo. A fidelidade, ou a fé, ou a confiança, e o amor, ou a devoção, a entrega a Deus, desapareceram desta terra, assim como também o conhecimento de Deus. Quando o pastor colocou para mim esse desafio de falar sobre ressignificar, eu pensei, o que é ressignificar? A ideia aqui não é trazer um significado novo de fé, ou dar um novo sentido à fé. A ideia aqui é ao contrário, é desmontar todos aqueles conceitos e ideias que nós temos de fé, que na verdade nos atrapalham e nos afastam da verdadeira fé, da fé bíblica. Então a ideia é significar a fé, trazendo o seu sentido original, o mais puro possível, o mais transparente possível, de modo a ser uma fé que expressa aquilo que Deus deseja de fé em nós. Não uma fé contaminada por ideologias, não uma fé contaminada por teologias que muitas vezes não são baseadas na Bíblia, mas de uma fé que vem direto do trono da graça, baseada exclusivamente na palavra de Deus. Então, melhor do que ressignificar a fé, seria buscar o significado original da fé. E nesse sentido, é importante a gente entender como Deus se relaciona conosco. Porque o modo como Deus se relaciona conosco está diretamente vinculado ao que é a fé e ao conceito de fé, e a deter a fé, e a exercitar a fé. Porque é Deus que dá o comando, é Deus que dá a busca, é Deus que dá a origem de como se relaciona conosco, e nós, baseado naquilo que Ele estabelece, nos relacionamos com Ele. E a fé está dentro disso.
E o modo como Deus se relaciona com a humanidade desde o princípio sempre foi por meio de alianças. Aliança em hebraico é berit, quer dizer convênio, compromisso. É uma busca de Deus para com o homem, de modo que Deus traz promessas. E essas promessas trazem bênçãos para a vida do homem. A primeira forma que Deus se relacionou com o homem foi através de uma promessa. Que essa promessa em si não trazia uma bênção, ela trazia uma maldição. Mas ela prevenia o homem da maldição. Que você pode comer de todas as árvores do fruto do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque do dia em que comerdes, certamente morrerás. É uma promessa que Deus fez a Adão e a Eva, que se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Esse é o modo como Deus se relaciona conosco, sempre através de alianças e de convênios, através de um modo de pessoalidade, estabelecendo compromissos. Primeiro, o compromisso dele para conosco, compromisso de nos abençoar, compromisso de nos ungir, compromisso de nos restaurar, e em contrapartida o nosso relacionamento para com ele, através dessa aliança, de cumprir as ordenanças e os mandamentos dessa aliança, ou as regras dessa aliança. É assim que Deus sempre se relacionou com a humanidade, porque Deus manifesta o seu amor para conosco, derramando bênçãos e nos libertando de maldições por meio de promessas. Se Deus se relaciona conosco através de aliança, por meio de promessas, então é fundamental conhecer a aliança de Deus, ou o que é uma aliança e quais são essas promessas. E aí, do texto de Oséias, ele vai falar exatamente nesse versículo 1 sobre aliança. A aliança, ela possui dois grandes elementos. Não são regras a aliança. Mais do que isso, a aliança ela possui dois elementos subjacentes que faz com que o relacionamento com Deus seja perene. A aliança é baseada em amor e a aliança é baseada em fé. Assim como uma aliança matrimonial, a aliança entre Deus e a humanidade é formada por esses dois elementos, amor e fidelidade. Fidelidade, fé, confiança são todos sinônimos, ok? Você não precisa ficar preocupado. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de fidelidade, porque fé desdobra em fidelidade. E fidelidade tem inerente fé e tem a ver com confiar no outro. Então, como uma relação matrimonial, a aliança é baseada, como um casamento, em amor e fidelidade. Sem fidelidade não tem relação de confiança, não tem casamento e perece o amor. E sem amor não existe fidelidade, não existe o ser no outro, não existe a confiança. Quando Oséias diz nesse versículo que a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus, o que Oséias estava dizendo é que o povo de Israel quebrou a aliança com Deus. E esse texto pode ser trazido para a gente nos dias de hoje. Deus tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. Nós podemos manter essa aliança em Cristo Jesus, ou nós podemos escolher quebrar essa aliança. E nós quebramos essa aliança quando a gente não cumpre os dois elementos fundamentais, que é amar e ser fiel e ter fé. E aí, entrando dentro dessas palavras que compõem a aliança no original, seja ela o que é traduzido na Bíblia como amor ou como fidelidade, a primeira palavra que é traduzida como fidelidade é emet. Emet em hebraico quer dizer verdade, fidelidade, firmeza. Tem a raiz em amã, que é acreditar, dar crédito, confirmar, suportar, é confiar com absoluta convicção naquilo que o outro disse para você, ou naquilo que o outro prometeu para você, na integridade e no caráter do outro. Então, fé tem a ver com essa confiança absoluta no caráter do outro, dentro de uma aliança, dentro de um relacionamento. Já outra palavra traduzida por nós como amor é uma palavra que em hebraico não tem uma tradução correta, uma palavra em português que vai ser adequada a essa mensagem, ou essa palavra. Essa palavra que alguns tradutores colocam como amor, outros bondade, outros amor sacrificial, chama-se Hesed. E Hesed é bondade no sentido de amor para com Deus, ou seja, de piedade. E ao próximo no sentido de caridade. Ou seja, Hesed, ela junta
o resumo de todos os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu pudesse escolher uma palavra que melhor encaixa em português, seria devoção. É aquela coisa de você dar a sua vida em absoluta devoção a Deus, de modo a amá-lo de todo o coração, acima de todas as coisas, inclusive acima da própria vida. Então, Hesed é amor sacrificial, é entrega, é uma vida de amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, uma aliança ela é construída entre essa confiança inabalável no caráter de Deus e ao mesmo tempo também nessa devoção, um ato humano de entregar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em totalidade. Sem essas duas coisas, não existe aliança com Deus. Não existe um modo de viver em aliança com Deus, porque foram por meio dessas coisas, foi dessa forma de hesed, dessa forma de amor sacrificial, que Abraão se entregou a Deus, que todos os profetas se entregaram a Deus, mais ainda que o próprio Jesus se entregou a Deus. E o ápice desse viver como um sacrifício vivo, o ápice de viver nessa entrega, nessa total amor e devoção a Deus, é quando Jesus diz assim: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus se entrega como Cordeiro Pascual, como um sacrifício literalmente vivo, morrendo na cruz do Calvário, por amor a Deus e amor a nós. Isso é Hesed. A aliança que Deus estabelece conosco, baseada nas suas promessas, exige o nosso compromisso de amor, de Hesed, de entrega, de devoção e de fidelidade. De jamais duvidar do caráter de Deus. O que se depreende desses dois elementos é que um está intrinsecamente ligado ao outro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que sem amor você pode ser fiel por algum tempo, mas é impossível ser fiel por todo o tempo. Então vamos lá, sem devoção, sem hesed, sem amor, sem esse amor sacrificial, essa entrega da sua vida na cruz, essa entrega da sua vida nas mãos de Deus, você pode ser fiel, você pode apresentar um pouco de fé, confiar um pouco de tempo, mas é impossível ser fiel por todo o tempo. E também sem fé, sem essa confiança e sem fidelidade, o amor que a gente diz ter, que você diz ter, que eu digo ter, na verdade é narcisismo, é amor a si próprio, é abuso do outro. Nós transformamos Deus, ao invés do fim, no meio para os nossos desejos. Então, a aliança para com Deus, essa forma de relacionar-se precisa de amor e de fidelidade, de fé. Sem amor, eu posso ser fiel por um pouco de tempo, mas não por todo o tempo. E sem fé, aquilo que eu digo que é amor, na verdade é narcisismo, é abuso. E aí, o que a gente entende é que uma aliança é um vínculo que se forma por uma relação de confiança e amor. Sem confiança e amor, não tem aliança, porque esse é o modo que Deus se relaciona conosco. Ele primeiro nos amou, Ele nos dá crédito, Ele acredita em nós, Ele nos resgata. E em volta, o que Ele quer de nós? É a piedade, é essa entrega, é esse amor, e é o confiar no caráter dEle. Não comparar Deus com o homem. Saber que Deus, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é eterno. E como diz lá Paulo em Timóteo, ainda que sejamos infiéis, Deus sempre é fiel. E aí a gente entende também nesse texto de Oséias que quanto mais eu amo, mais eu conheço a Deus, porque ele diz que o que se perdeu com a quebra da aliança também foi o conhecimento de Deus. Então assim, quanto mais eu amo, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, maior é a fé e o amor. E quanto maior a fé e o amor, maior é a intimidade. Porque é isso que Deus busca conosco, intimidade. Não é à toa que a Bíblia compara a relação do povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, e aí eu quero falar no nível pessoal, a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, como um casamento, onde Jesus é o noivo, e eu e você somos a noiva. O que um casal, um matrimônio tem é intimidade, e é isso que Deus busca comigo e com você. O relacionamento que Deus quer para conosco é de intimidade. Porque eu amo ao Senhor,
e conheço o caráter e integridade divino, então eu creio. Eu não duvido. Eu tenho fé. Tenho essa convicção inabalável no cumprimento de suas promessas. Por isso eu confio, não duvido jamais. Entendido isso, a questão da aliança, a questão desse resto do amor sacrificial que temos que ter e dessa fé, dessa convicção, vamos agora significar o que é fé. E a gente precisa entender que a fé tem que ser compreendida à luz desse amor, à luz da aliança, a partir de uma vida de devoção que se traduz em amor e fidelidade ao Senhor. É no dia a dia, é prática, não é conceitual, é vida entregue no altar. E aí, para a gente ter a total compreensão do que é fé, eu gostaria de começar entendendo a fé pelo seu oposto. Qual é o oposto da fé? O oposto da fé aqui vai ter um binômio, incredulidade e pecado. Por que eu estou falando incredulidade e pecado? Porque quando a gente volta lá no Éden, ao contrário do que muitos dizem, o pecado original não é a desobediência. A desobediência é a consequência de um elemento pregresso, de um elemento primeiro de Adão e de Eva. Assim como Adão e Eva, o problema todo é que questionamos o caráter de Deus, duvidamos de sua honestidade, desacreditamos de sua promessa. Porque quando Deus disse, o dia em que certamente comerdes, morrerás, eles não acreditaram, eles ouviram a serpente e falaram assim, a serpente disse que o dia que eles comerem, eles não morreriam, eles seriam igual a Deus. Foi o que a serpente falou. Eles duvidaram do caráter de Deus, eles duvidaram da honestidade de Deus. Ali a aliança foi quebrada porque foi quebrada a confiança para com Deus. A partir dessa quebra da confiança é que surgiu a desobediência de comer. Portanto, a origem do pecado não é a desobediência, mas sim a incredulidade. A incredulidade é tão forte na gênese do pecado que Paulo chega a equivaler a incredulidade com o próprio pecado, quando ele diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, na parte B, quando ele vai dizer que o oposto da fé não é incredulidade, ele vai afirmar que o oposto da fé é o pecado, porque Paulo diz assim, e tudo que não provém da fé é pecado. O que Paulo está dizendo é que o pecado, a origem dele, está na total desconfiança e descredibilidade que Deus é, do caráter de Deus. Por isso que Adão disse a Deus, foi a mulher que tu me deste, culpabilizando Deus pelo pecado. E é assim que nós fazemos. Nós culpabilizamos Deus pelos nossos fracassos, responsabilizamos Deus por aquilo que não dá certo, porque nós tiramos Deus como se homem fosse, e Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para voltar para trás, Deus ele é fiel. E a gênese do pecado está aí, está na incredulidade. O pecado surge da incredulidade, da desconfiança. Desconfiança gerada pelo quê? Pela dúvida que surge em nosso coração e na nossa mente do amor de Deus para conosco. Pecamos porque somos incrédulos. Pecamos porque não acreditamos no amor de Deus para conosco. Querido, vem aqui, escuta o que eu tenho para te falar. As mentiras que o mundo tem te contado, que Satanás tem falado para a tua vida, de que Deus não te ama, isso não vem da parte de Deus, isso é mentira. Deus te ama de tal modo que ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele entregou a própria vida por você. O amor de Deus é infinito, ele te comprou com um preço maior do que todo o universo por amor a ti. Deus te ama, nunca duvide do amor de Deus para com você, nunca duvide da fidelidade para com você, porque Deus é fiel contigo e comigo, mesmo quando nós somos infiéis. E quando nós caímos, ele nos levanta, e quando a gente tropeça, ele nos ergue, e quando nós estamos em miséria, ele nos dá roupa e veste limpa, porque Deus nos ama em nome de Jesus. Recebe essa palavra, querido. Nunca duvide disso. E aí, sabendo disso, que nós pecamos porque nós somos incrédulos, porque a gente duvida do amor de Deus, foi o que Eva fez, foi o que Adão fez, foi o que nós fazemos. A gente já entendeu pelo oposto, que o oposto da fé é o pecado. Mas agora a gente vai entender a fé pela sua identidade, pela ontologia da fé. Como Paulo ensina lá em Romanos, no capítulo 4,
no versículo de 20 a 23, eu sempre resumo esse versículo misturando com Hebreus 11, 1 e 2, é que a fé, ouve querido, guarda isso no teu coração. O que é a fé? A fé é a plena convicção no cumprimento das promessas de Deus. Repetindo, a fé é a plena convicção no cumprimento das promessas de Deus. E de onde isso foi tirado? Foi tirado desse texto de Romanos 4, de 20 a 21 e de Hebreus 11, 1 e 2, que diz assim, vou falar agora de Romanos 4, 20 a 21, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso é Paulo falando acerca de Abraão, onde ele não duvidou, ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O autor de Hebreus vai dizer que quando Deus pede Isaac para Abraão, Abraão não duvidou, porque ele tinha a convicção que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque ele não duvidava da promessa de Deus para a vida dele. Isso é uma fé inabalável, onde nós não duvidamos do caráter de Deus, onde mesmo contra toda esperança, mesmo toda a situação dizendo o contrário, como diz lá em Abacuque, mesmo a vida não dando fruto e não tem ovelha no curral e está tudo perdido, querido, nós não duvidamos, porque sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas e é fiel àquele que prometeu. Essa é a fé que brotou no coração de Abraão. Então a fé bíblica é isso, é essa absoluta convicção nas promessas de Deus. E a fé bíblica, ela possui dois elementos, porque a fé não é uma crença, não é uma crença no meu poder, não é uma crença numa sorte, não é uma crença. A fé é essa convicção no cumprimento das promessas de Deus. Então ela possui dois elementos. Um elemento é objetivo. O que é o elemento objetivo? É aquele elemento que a gente pode explicar, pode mensurar, eu posso te falar, eu posso te dizer, você pode aprender, qualquer um pode saber o que é. Então qual é o elemento objetivo? O elemento objetivo da fé são as promessas de Deus. Então saber corretamente o que Deus promete é fundamental para a construção de uma fé bíblica. Se você quer ter fé, querido, conheça as promessas de Deus, mas as que estão na Bíblia, não aquelas inventadas por homem que geram falsas expectativas e levam às frustrações. Conheça as verdadeiras promessas. A maior promessa de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma vez que você diz sim para Jesus e aceita como Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida e tu tem lugar lá no céu. Assim como eu tenho, amém? Essa é a maior de todas as promessas. A promessa é de que nós vamos ter vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus. Então saiba disso, que Deus não prometeu para a gente casas, aras, riquezas, fortunas. Deus pode nos dar todas essas coisas, mas Deus não nos prometeu essas coisas. Deus nos prometeu nos restaurar, nos redimir do pecado e nos fazer exatamente imagem e semelhança dele, a imagem, a estatura e a altura de Cristo Jesus. Então Deus prometeu transformar o nosso caráter para que seja igual ao caráter dele. Amém? Essa é a grande promessa de Deus. E a gente precisa entender que Deus, ele é totalmente outro. Deus não está na categoria da existência, porque ele não é coisa criada. Não comunga da materialidade que nós comungamos. Deus, ele é. A imanência e a transcendência, tudo se converge a ele e nele. Tudo que existe, seja material ou espiritual, só existe porque ele é. Deus é o sujeito e o verbo de ligação, a qual todas as realidades, sejam elas materiais ou realidades espirituais, todas a ele se predicam. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E sem ele, nada pode existir. Desta sorte, Deus, ele é incognoscível, ele é intangível, ele está além da nossa compreensão. Mas a Bíblia fala que Deus se mostra, ele se manifesta, Deus se revela. A revelação de Deus maior é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz
que nele fez habitar a plenitude da divindade. Então não é um pedaço da divindade, a totalidade de Deus Pai, a totalidade do que é divino estava em Jesus. O testemunho da revelação, que é a Bíblia Sagrada, possibilita a compreensão da mensagem de Deus, tomar conhecimento da sua revelação, que é Jesus, e consequentemente de suas promessas e desígnios. As promessas de Deus são o modo pelo qual Deus se revela a nós. Jesus é a máxima revelação de Deus. Foi prometido lá no Éden, quando Deus vira para a serpente e fala que iria colocar uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente de Eva. O descendente de Eva é Jesus Cristo. Esse pisaria a cabeça da serpente, destruiria Satanás, e esse lhe feriria o calcanhar, designando morte de cruz. Depois da primeira promessa, primeira aliança quebrada do homem, em relação à promessa da morte, Deus deu uma outra promessa de restauração e de ressurreição, e Deus cumpriu. Então, conhecer a promessa, esse é um elemento objetivo do que a fé. Mas eu gosto muito de citar Kierkegaard, porque apenas conhecer não quer dizer que você vai ter fé. Kierkegaard vai dizer assim, temor e tremor. Logo no início do livro, no epílogo do livro, ele diz assim: embora se possa formular em conceito toda a substância, ou tudo que a gente pode saber de fé, não resulta daí que a alcancemos, como se a penetrássemos ou se ela houvesse introduzido dentro de nós. O que Kierkegaard está dizendo é que a fé tem um elemento objetivo. E algumas pessoas acham que apenas conhecer as promessas de Deus fazem com que elas tenham fé. Mas não é só isso, porque existe um elemento subjetivo. O elemento subjetivo é essa absoluta convicção. E isso, nenhuma racionalidade, nenhum livro pode te dar. Isso depende de algo que brota dentro de você. Esse elemento subjetivo é essa absoluta convicção que urge no interior daquele que crê. Que mesmo diante das situações adversas, ainda que as evidências sejam contrárias, não duvida por um segundo sequer que Deus cumprirá o prometido. Só tem fé aquele que diante das evidências, quando ela é provada, ele não duvida. Esse é o elemento subjetivo da fé que eu e você nós precisamos ter, querido. Esse elemento subjetivo, presta atenção nisso agora, é o que desmonta a religião, desconstrói sistemas, faz transcendermos o legalismo e os ritos e coloca o indivíduo na realidade do absurdo, do inefável, do indizível, coloca na presença gloriosa de Deus, enfim, nos coloca na realidade do milagre. Deu para você entender? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para estar na glória, na presença poderosa e gloriosa de Deus, precisa ter essa fé que transcende todos esses sistemas e todas essas visões humanas, que nos coloca naquilo que é no incognoscível, que nos leva ao lugar onde nós não podemos chegar, no ponto do milagre. Esse é o elemento subjetivo da fé. Fé, portanto, para concluir, é milagre que se manifesta todos os dias na devoção, no amor sacrificial, nesse hesed, nessa vida de entrega, na absoluta convicção do caráter de Deus. E aí, a gente pode entender não só o texto de Oséias que a gente leu no início, mas eu quero concluir com essa mensagem de Jesus, escrita em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar a Deus em espírito e em verdade é entrar nessa dimensão da fé. Isso é possível através desse amor sacrificial. E você ter essa convicção absoluta é entrar nessa dimensão espiritual. Então guarda isso no teu coração. Deus procura aqueles que têm uma aliança com Ele, que o amem de todo o coração. Amem de modo que a vida seja uma entrega a Ele. E que jamais duvide do caráter de Deus. E que jamais duvide de suas promessas. Que Jesus te abençoe. E que você leve no seu coração esse ressignificado da fé. Amém? Beijo para vocês.